Sejam todos muito bem-vindos a mais um Colóquio Nacional em Arte Sequencial e Cultura Pop. Nessa nossa sexta edição, a gente preparou uma programação bem especial, apesar da modalidade online, para que você possa nos acompanhar aqui, acompanhar as discussões que estão sendo realizadas nesses 3 dias de evento, com os GTs de apresentação de trabalho e também as palestras que a gente organizou. Hoje, quem está aqui comigo é o Luiz Mauro, que vai falar sobre cultura pop, pandemia, para dar um pouquinho de provocação no que está sendo feito aí, né? Porque se tem uma indústria que está fazendo dinheiro, é essa indústria do entretenimento, né? Essa não para nunca. Então, Luiz, quero muito agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade de conversar com a gente, e é tudo contigo. Tá com o microfone estava desligado. Opa, todo dia um 7-1 diferente pro meu computador. Impressionante. Isso quando ele, tipo, a câmera para no meio da aula e os alunos falam, professor, sua câmera desligou. Aí eu olho assim e falo, ele desligou porque ela quis. Ela achou que, tipo, a aula não estava legal, ela fala, não concordo com o que está sendo dito, então a câmera desliga. Revolução das máquinas. Revolução das máquinas, total. Bom, eu queria começar, Larissa, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Primeiro porque é um espaço novo, é um espaço sempre bem-vindo, um espaço muito bacana de conhecer. Segundo, pela oportunidade de falar de um tema que me é muito caro, que é a questão da cultura pop. E também um tema que atrai muitas pesquisadoras e pesquisadores no Brasil, em vários lugares. E também pelo prazer e pela alegria de participar aqui do colóquio do Cult de Cultura. Inclusive, antes da gente começar essa gravação, você estava me explicando, porque eu estava na dúvida se o Cult de Cultura era um coletivo, se o Cult de Cultura era um grupo de pesquisa sediado numa universidade, ou se era uma sociedade secreta que buscaria dominar o mundo. Se fosse uma sociedade secreta, eu ia pedir, inclusive, para me inscrever. Nunca me deixaram me inscrever numa sociedade secreta, por isso que eu virei professor, fui estudar. E talvez seja uma oportunidade da gente começar desnaturalizando isso que nós estamos fazendo. Nesse momento, se nada de errado aconteceu com o planeta, são alguma coisa em torno de 7 e pouco da noite de quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Mas, nesse exato momento, para mim, ainda é segunda-feira à tarde, 2h30 da tarde, do dia 5 de outubro de 2020. E aí você vai perguntar, como é que você está em 2 lugares ao mesmo tempo? Alternativa 1, eu sou um Time Lord e por isso eu consigo viajar no tempo. Errado, infelizmente não sou um Time Lord. Alternativa 2, nós estamos gravando essa palestra porque é uma preparação, digamos, para aquilo que vai ser o mais legal, que é a oportunidade de conversar com vocês. Conhecimento só existe no diálogo, ele acontece no diálogo, e eu estou muito mais interessado em ouvir vocês, ouvir as perguntas de vocês, do que propriamente dar uma aula com questões fechadas, respostas já definidas. Aqui, portanto, no que se segue, eu preparei no máximo algumas provocações para a gente pensar as relações entre cultura pop e política. Cultura pop, que, aliás, é talvez de todos os produtos de comunicação, aquele que vem sendo sistematicamente atacado há mais tempo. Hoje, a situação é bastante confortável. Existe no Brasil e no mundo, existem dezenas, milhares de pesquisadoras e pesquisadores que se dedicam ao tema da cultura pop. Mas nem sempre foi assim. E é por aí que eu gostaria de começar a nossa conversa dessa noite. A cultura pop, ela sempre esteve no centro das discussões dentro da teoria da comunicação e dos estudos de comunicação de maneira geral. De certa maneira, foi uma das primeiras preocupações desde o início do século XX, lá atrás, quando nós começamos a estudar comunicação e começamos a nos preocupar e nos perguntar, isso é um trava-língua, a respeito do que era aquela nova cultura produzida pela mídia e de que maneira essa cultura poderia chegar até nós população, até nós consumidores. Durante muito tempo, cerca de 70, 80 anos, a resposta foi tendencialmente negativa. Uma resposta que, de certa maneira, desconfiava da cultura pop, desconfiava do entretenimento, desconfiava de todas essas práticas ligadas à mídia e fez uma crítica, ou uma série de críticas,
que foram, sem dúvidas, muito lúcidas e que nos ajudaram a dimensionar o que vem a ser isso que nós chamamos de cultura pop. Uma parte dessa crítica veio, curiosamente, da política, tanto de esquerda quanto de direita. Ao que parece, nenhum regime político do século XX ficou totalmente à vontade com aquilo que a cultura pop tinha de interessante. Entre outras coisas, a capacidade de mobilizar pessoas. Por isso, tanto governos do antigo... Lembra quando o mundo era polarizado entre esquerda e direita, bloco comunista, bloco capitalista? Hoje a gente tem outras polarizações, algumas delas ainda em termos de esquerda e direita, ou renovando os conceitos de esquerda e direita, mas eu estou me referindo àquele momento da polarização, digamos, clássica. Num primeiro momento, tanto governos de esquerda quanto de direita olhavam meio desconfiados para a cultura pop, para o entretenimento, pensando duas coisas. Primeiro, quais eram os efeitos negativos, os efeitos potencialmente negativos que eles teriam, e também de olho nas maneiras de utilizar os efeitos positivos. Porque, gostando ou não, a cultura pop sempre esteve presente. Ela sempre mostrou, desde o início do século XX, desde o final do século XIX, na verdade, mas ela sempre mostrou uma capacidade de engajamento muito grande. E engajamento, eu me refiro, eu uso essa palavra intencionalmente, nos dois sentidos que ela pode ter. Um engajamento da gente com o produto da cultura pop, mas também o engajamento político. É por isso que governos e estados olhavam também com uma certa desconfiança, se perguntando quais são as formas de engajamento que o entretenimento provoca, quais são as formas de ligação, de vínculo que a cultura pop oferece para o povo, oferece para nós, e como que isso pode mexer com o status quo, como que isso pode servir tanto de um meio para a manutenção das hegemonias e dos sistemas de dominação, quanto também para a criação de resistências, para a criação de frestas, para a criação de fissuras. E, portanto, a cultura pop, ao longo do século XX e também no começo do século XXI, ela esteve no centro de dois grandes debates. Um debate político a respeito dos seus efeitos, dos seus engajamentos, e também um debate teórico, ou, se você quiser, um debate teórico e epistemológico, perguntando exatamente o que era essa cultura pop. E a gente pode começar por essa fileira aqui. Se no vídeo der tempo de colocar efeito especial, dá para colocar política desse lado, teoria desse outro, a gente começa por aqui. Quando a gente fala de cultura pop, nós estamos criando um problema bem grave, porque nós já estamos adjetivando uma palavra que não é das mais fáceis, a palavra cultura. E quando nós adjetivamos cultura, nós estamos, na verdade, separando um pedaço da cultura, ou separando um pedaço do que nós entendemos por cultura, e colocando num determinado compartimento, numa caixinha separada. Então, quando eu falo cultura digital, eu estou adjetivando a cultura em relação aos meios digitais. Quando eu falo de cultura clássica, eu estou adjetivando em relação a uma cultura produzida dentro de um determinado circuito. E quando eu falo de cultura pop, eu também estou adjetivando a cultura para me referir a um tipo específico de produção, consumo, circulação e, portanto, a um tipo específico de prática cultural. Por isso, talvez seja importante a gente começar perguntando o que é cultura pop. E talvez alguns de nós, nesse momento, já falam, opa, que legal, definição. Então, como toda boa definição, ela é uma definição de trabalho para a gente pensar algumas das características e propriedades. Até porque, em termos teóricos, definições muito fechadas nem sempre costumam ajudar o conhecimento a avançar. Ao contrário, às vezes, uma definição fechada mata o objeto em vez de esclarecer o que ele teria a dizer. Isso tudo é para dizer que eu não vou definir o que é cultura pop, eu podia ter dito mais rápido. Mas se por um lado é muito difícil falar cultura pop é isso, a gente pode começar mostrando um pouco do que ela não é. Sempre que a gente dá uma definição de cultura, a gente está trabalhando em termos de uma oposição e de uma relação. Cultura só é pop em relação a uma outra que não seja pop. Cultura só é clássica em relação a uma outra que não seja clássica.
E a que a cultura pop se opõe? Talvez o primeiro ponto seja pensar no próprio nome. Cultura pop. Essa expressão vem dos estudos norte-americanos, principalmente, e inverte. Em vez de cultura pop, eles falam popular culture. Só que a tradução pop de popular culture não seria exatamente cultura popular. Porque aqui no Brasil e na América Latina, nos estudos latino-americanos de comunicação, cultura popular, a gente trabalha mais com a ideia de uma cultura produzida pelo povo, uma cultura vinculada às questões comunitárias, às questões das vivências coletivas, das vivências identitárias de povos, grupos, coletivos. E, portanto, nós não estamos falando daquilo que a gente aqui chama de cultura pop. Embora os nomes sejam parecidos, alguma coisa se perde na tradução. Quando se você falar para um pesquisador britânico, eu estudo, por exemplo, a produção de uma rádio comunitária, talvez a pesquisadora anglo-saxã, inglesa, te olhe e fala, mas você está estudando folclore. Aí você fala, não é folclore, é cultura popular. Aí ela fala, então é cultura pop, também não é pop. Então, existe uma diferença importante quando a gente fala de cultura pop e cultura popular. Aqui no Brasil, essa diferença, no Brasil e na América Latina, essa diferença ela é bastante marcada. Em outros países, nem tanto. Então, o nosso primeiro problema começa justamente situando. Cultura pop é uma abreviação de popular culture, mas que não é uma tradução direta de cultura popular. Nos estudos norte-americanos de comunicação, que foi aonde brotou esse tema, onde esse tema começou a ser estudado ainda nos anos 30 do século 20, né, a ideia era pensar uma cultura popular no sentido de uma cultura que era divulgada para muita gente. Popular não no sentido de ser produzida pelo povo, como a gente falaria aqui de uma cultura popular brasileira, cultura popular do interior de São Paulo. É uma cultura produzida pelo povo. É uma cultura, até num sentido mais antropológico, então, que entraria, por exemplo, a culinária do interior de São Paulo. E falo do interior de São Paulo apenas porque conheço um pouco melhor. Adoraria ter propriedade para falar de outros interiores, mas é onde eu conheço um pouquinho mais. Conheço um pouquinho do interior de Minas Gerais, não me arriscaria a falar. Conheço um pouquinho do interior do Rio Grande do Sul, porque uma vez fui de carro de São Paulo até Gramado, foi maravilhosa a viagem. Eu acho que poucas vezes na vida eu comi tanto quanto naquela viagem, e se aquilo é estudar um pouco de antropologia da comida, eu preciso fazer mais pesquisa de campo, porque o que eu fiz não foi suficiente. Mas então, pensando cultura popular nos termos de algo que emerge do povo, emerge de tradições, num diálogo intertextual com outras tradições. Não é disso que a gente está falando. A pop culture, popular culture, cultura popular, no sentido anglo-saxônico, e que hoje a gente também adota, é justamente no sentido da cultura para o povo. Então não é uma cultura que emerge, é uma cultura que é feita para e que circula digamos, nos espaços do povo, circula nos espaços das pessoas, circula no cotidiano, no dia a dia. Mais ou menos a ideia de uma cultura que não tivesse classes. Já chegamos num ponto onde é o primeiro curto-circuito político. Então, a princípio, num primeiro momento, popular culture, cultura pop, trabalhava a ideia de que uma cultura para todas e todos, uma cultura para o povo, e, portanto, uma cultura que fosse entendida como popular. Em oposição a quê? Falei que agora há pouco, você pode rebobinar o vídeo. Nossa, rebobinar foi muito antigo, desculpa. Você pode voltar o vídeo, acho que metade do pessoal que está assistindo isso aqui nem faz ideia do que é uma fita VHS, né? Dá um Google. Voltando. Então, eu falei que toda cultura ela se define por oposição. Então, a gente já viu que cultura pop não é cultura popular. Ela aparece como como parte de uma outra oposição entre cultura pop, essa cultura para o povo,
e a alta cultura, a cultura dita clássica, a cultura entendida como erudita, cultura livresca, cultura cultivada, você dá um nome que você quiser, que seria uma cultura, digamos, reservada às pessoas letradas, reservada ao circuito universitário, reservada ao circuito das pessoas que se dedicavam a estudar. Então, quando a cultura pop aparece, ela rapidamente é um esforço de várias pesquisadoras e pesquisadores para situar essa cultura. E aonde que ela é situada? Ela é situada no andar de baixo. No andar de cima você tem a alta cultura, a cultura erudita, e a cultura pop, ela já é, de saída, colocada no andar de baixo. Colocada em termos de uma certa desconfiança. O que será que é isso? Quais são os efeitos a longo prazo? E não faltaram, ao longo do século XX, pesquisas e mais pesquisas que mostravam e tentavam e usavam dados para mostrar que a cultura pop ela era perniciosa, ela era problemática, ela trazia valores deturpados, ela trazia maus exemplos para as pessoas, ela trazia muita violência, enfim, acusações não faltam. Quando a gente estuda o lugar da cultura pop na teoria da comunicação, a gente vê que esse lugar sempre foi um lugar paradoxal, porque ao mesmo tempo em que estava no centro da discussão, estava no centro da discussão para ser atacado a maior parte do tempo. Quando não, para ser simplesmente deslegitimada. Não só por essa questão do, digamos, política, dos efeitos que ela poderia causar, ou da mensagem que ela tinha, ou dos efeitos negativos que ela teria, por exemplo, nos anos 40, nos anos 50, foram publicados alguns livros nos Estados Unidos que mostravam, a título de exemplo, o poder oculto da cultura pop para manipular você em nome de qualquer coisa. Tá? Você imagina, tinha a denúncia ou a acusação correspondente. Algumas dessas acusações, elas eram mais bem elaboradas, outras nem tanto, e algumas das críticas também destacavam um ponto importantíssimo, que era a questão de se tratar de uma cultura produzida num meio técnico. O pessoal de comunicação sabe que aí entra justamente todo o arcabouço da teoria crítica, os textos clássicos de Adorno, de Walter Benjamin, enfim, aquilo tudo que o pessoal que está na graduação, se não fez prova sobre isso, ainda vai fazer. O pessoal que está no mestrado e no doutorado já deve ter lido isso em algum momento. E se você não leu, também não tem problema, ninguém leu tudo. Tá? Então ninguém tem obrigação de ter lido, mas fica aí a dica. Esse primeiro momento, esse momento de crítica e de acusação, ele não terminou. É bom que a gente observe que essa crítica ela vai ecoar, ela vai reverberar não só no século XX, mas também no século XXI, mantendo esse olhar de desconfiança e descrença. Só que aconteceu, no meio do caminho, acontece uma coisa, acontece, digamos, quase que um fato da vida. A cultura pop não desaparece. Não importa o teor da crítica, não importa quão fundamentada ou não fundamentada fosse a crítica, a cultura pop persistiu, ela continuou existindo. Entre outras coisas, porque talvez mais do que outras formas de cultura, ela se mistura e se misturou no cotidiano de centenas de pessoas, milhões de pessoas mundo afora, e começou a fazer parte da nossa identidade. Se num primeiro momento houve, de fato, um primeiro momento, digamos, até os anos 40, 60 do século XX, havia um estranhamento. A partir dos anos 70, 80, esse estranhamento meio que se diluiu. Por quê? Vamos entender o seguinte. Se você está assistindo essa palestra hoje, quinta-feira, que foi gravada hoje, segunda-feira, às 11, você talvez tenha aí pode ter faixas etárias diversas. Se você tem 25 anos ou menos, é muito provável que você não lembre do mundo sem internet. O meu filho de 8 anos, o Lucas, que está tendo aula online aqui no quarto dele ao lado, isso está valendo para segunda-feira, 5 de outubro, às 8 da noite da quinta-feira, 8 de outubro, ele não está, ele deve estar assistindo, ou deve estar assistindo desenho, ou deve estar brincando de Lego lá na sala.
Mas agora, nessa confluência de tempos, ele está com 8 anos. Para ele, não existe mundo sem internet. Para ele, não existe mundo sem telefone, sem rede social. Não existe mundo sem WhatsApp para falar com os avós. Esta palestra é um patrocínio de Samsung. Não existe, portanto, um mundo para ele estranhar. Eu estou com 42 anos. Eu lembro perfeitamente bem do mundo pré-internet. O meu Google se chamava Enciclopédia Barça. Se você tem mais de 30 anos, talvez você lembre do que eu estou falando. A ideia de um computador digital, assim, interface gráfica, rapaz, mas nem os nossos sonhos mais imaginativos a gente pensava nisso. Então, eu sinto um contraste pré-internet, pós-internet. Eu vi o mundo mudando. Ele não. Então, para ele, falar youtuber, embora por razões minhas, pessoais, da Ana, minha esposa, nossas, a gente não cultive muito, assim, não deixa de assistir ainda youtubers, em sua maior parte, por razões nossas, ele sabe que existe, ele sabe que faz parte do mundo, faz parte de uma mediação que existe aí no mundo dele. Com a televisão, com a cultura pop, aconteceu algo mais ou menos similar. Houve, de fato, um estranhamento durante 20, 40 anos. Mas esse estranhamento foi se diluindo. Então, assim como eu me espantei com a internet, me espanto com a internet, e ele não, também, à medida que o tempo foi passando, a cultura pop, o entretenimento foi entrando no nosso dia a dia, foi começando a fazer parte do nosso cotidiano, fazendo parte das nossas identidades. Muitos de nós, crescemos com a televisão. Se você é bem mais novo, você cresceu já com a internet. Se você é bem mais novo, você já cresceu com rede social. Se você é um pouco mais velho, talvez você tenha crescido só com o rádio, ou com o rádio e com o cinema. E é claro que aí existem inúmeras outras questões de classe, gênero, que definiriam isso, só não vou entrar porque não é nosso foco, mas nunca perdemos isso de mente. Nunca tiramos isso de mente. Então, com o passar do tempo, já a partir dos anos 60, o lugar da cultura pop começou a ser um pouco deslocado. Sai daquela primeira acusação política de manipulação, ou de lavagem cerebral, ou de transmitir ideologias comunistas de um lado, capitalistas do outro, e coitada, a cultura pop ela era sempre mal vista pelos comunistas, porque é isso aqui, pelos não comunistas, pelos capitalistas, por aquilo. E chegou-se um momento em que, gostando ou não, nós já nascemos com ela. A primeira foto minha, uma das primeiras fotos, minha foto impressa ainda, é de 1978, eu tinha 1 aninho, e é uma foto minha desregulando a televisão, lá na minha casa, na casa dos meus pais. Eu acho muito interessante essa foto, primeiro porque é fofinha. Segundo, porque é muito bonitinho uma criança de 1 ano mexendo na televisão. Mas isso nos diz alguma outra coisa. Mostra que o ambiente midiático onde eu nasci, onde eu já fui criado em 1978, já era um ambiente diferente do ambiente, por exemplo, aonde o meu avô, que nasceu em 1922, foi criado, que é diferente do ambiente onde o Lucas, meu filho, está sendo criado. Uma das fotos mais bonitinhas que eu tenho dele sou ele aqui pertinho de mim, brincando aqui no computador. Ele tinha 8 meses. Então, para ele, o computador é o mesmo que a televisão foi para mim, o mesmo que o rádio foi para o meu avô. Nem tanto que a rádio era muito caro, meu avô, minha família não tinha a menor condição para isso, mas o ambiente da cultura, o ambiente material, o ambiente midiático da cultura, nos ajuda a ver com maior ou menor proximidade o que está acontecendo conosco. Com a cultura pop não foi diferente. Se num determinado momento o olhar era um olhar de crítica e denúncia, num segundo momento, esse olhar passa a ser de crítica, mas a partir de uma proximidade. A cultura pop, ela se torna parte das nossas identidades, ela se torna parte daquilo que somos. Nós crescemos com ela, nós entendemos os seus valores, mas também nós nos apropriamos e reapropriamos e circulamos com esses valores.
eles fazem parte daquilo que nós somos, eles fazem parte das nossas relações pessoais, mas também do nosso sistema afetivo. Por exemplo, eu ganhei esse Baby Yoda da Ana Carolina, minha esposa, é um Baby Yoda de tricô. Ah, por quê? Porque é fã de Star Wars? Sim, mas veja, faz parte de um vínculo afetivo. Ela podia ter me dado qualquer outro presente, mas ela escolheu, ano passado, me dar esse Baby Yoda. Ah, por quê? Porque a cultura pop faz parte dessa nossa identidade. E quando nós falamos de identidade, nós falamos de processos políticos. Por quê? A cultura pop, ela, quando eu digo que ela se relaciona com a política, não é apenas no sentido amplo, partidário, embora essa relação também exista, mas é, sobretudo, no sentido da constituição de políticas de identidade. Cultura pop não é apenas uma maneira de expressar a política. Cultura pop é também uma maneira de fazer política, ainda que eu não esteja trabalhando com uma temática política. Então, eu não preciso, por exemplo, assistir uma série como, sei lá, House of Cards, para pegar uma que fez muito sucesso. Eu não preciso falar de política em House of Cards para trabalhar com política. Eu não preciso falar de política como alegoria, num sentido, por exemplo, em Game of Thrones, para falar de política. Eu posso falar de política com toda tranquilidade numa série, num jogo, num game, enfim, num livro que não tenha necessariamente a ver com política. Por quê? A cultura pop e o entretenimento, na medida em que eles estão ligados com as nossas identidades, eles inevitavelmente falam de política. Política em termos do nosso posicionamento em relação ao mundo. Política em termos do nosso direito de existir na polis, o nosso direito de andar por aí, o nosso direitos que, vocês sabem melhor do que eu, estão longe de ser universais. E a cultura pop é uma das maneiras da gente falar desses direitos, da gente trabalhar essas posturas identitárias, da gente trabalhar um pouco daquilo que somos. E na medida em que somos seres em convivência, a cultura pop é um dos grandes elementos que vai intermediar essa convivência. Daí o aspecto político que toda preferência até de cultura pop tem. Quando eu digo gosto de tal programa, não gosto de tal série, vou tretar lá na internet durante 3 horas para discutir, eu estou falando de algo que me constitui, alguma coisa que mexe com a nossa subjetividade. E, portanto, que é difícil eu descartar. É muito difícil eu falar, puxa, vou fazer um olhar crítico de denúncia e vou me livrar dessa cultura. Não dá, porque a gente já foi criado com ela. Não é coincidência que já a partir dos anos 90, e principalmente a partir dos anos 2000, essa visão que surge lá atrás com os estudos culturais britânicos nos anos 60, essa visão vai chegar na academia. E então a própria academia começa a olhar para a cultura pop com outros olhos. Por quê? Porque ela se torna também um objeto de estudos. Objeto de estudos é um objeto de crítica. Mas objeto de crítica não mais no sentido de uma crítica que vai apenas denunciar, mas numa crítica que vai procurar, claro, olhar com muita seriedade, mas vai procurar ver também os modos de subjetivação que a cultura pop tem e, sobretudo, como que essa cultura pop pode ser usada como forma de resistência e afirmação de identidades. Não é coincidência que a própria academia volta seus olhos para a cultura pop. Há 2 questões aí. Primeiro, pessoas com essa temática chegam à academia. Um parênteses. Como é que um tema entra no circuito acadêmico? Existem muitos caminhos. Um dos caminhos é alguém que vive essa temática trazer isso para a academia. Claro que não é tão simples, existe todo um circuito institucional, mas eu não vou entrar aqui, senão viraria uma conversa sobre epistemologia da comunicação, que é outro tema que me apaixona, linda epistemologia, mas não é hoje. Então, em linhas gerais, para um tema entrar no circuito acadêmico, alguém precisa trazer. Para trazer, esse tema precisa mexer com você. Por quê? A gente estuda coisas que mexem conosco.
Uma boa pesquisa costuma nascer de inquietações. A gente só vai encarar um mestrado, um doutorado, se alguma coisa nos desloca, se alguma coisa mexe com a gente, a ponto de falar, eu quero estudar isso, eu preciso saber mais. E isso vale desde temas mais filosóficos, sociológicos, antropológicos, comunicacionais, em outros sentidos, até também a cultura pop. Então, já a partir dos anos 90 e depois a partir dos anos 2000, a cultura pop chega na universidade com força. Ao chegar na universidade, ela encontra um outro espaço de visibilidade. Se o vídeo fosse editado, agora a gente poderia cortar imediatamente para ter, sei lá, em câmera lenta, um momento da banca de defesa da Larissa, da qual eu tive a honra de participar, ao lado de colegas muito queridos. Então, eu podia terminar mostrando, olha só, uma banca de mestrado numa das universidades mais bacanas do país, que é lá a Unicinos, aonde a gente falou de fãs, aonde a gente estava num espaço acadêmico sério e trabalhando com toda a seriedade, mas eu pude usar as expressões Marvel, DC e teoria da comunicação na mesma frase. Então eu lembro que a pegada é justamente essa. Então trazer para a academia esse tema. Com isso, o tema ele acaba ocupando um espaço que até então havia sido interdito. E a gente começa a perceber que a cultura pop e o entretenimento, eles têm uma dimensão hegemônica, claro. Eles têm uma dimensão de produto, claro. Eles têm uma dimensão comercial forte, claro. Abrir a crítica não significa deixar de lado a crítica, mas abrir espaço para observar outros modos de fazer, outros modos de pensar. Começar a perguntar o que nós fazemos com essa cultura pop? Por que nós nos engajamos com ela? Por que alguém ganha de presente de aniversário da esposa, quando faz 31 anos, um Sonic Screwdriver? Porque eu sou um Time Lord? Não, desculpa, não. Mas porque ela está engajada com a nossa identidade de grupo, com a nossa identidade individual, com a nossa identidade como parte de alguma coisa e, portanto, com a nossa identidade política. Batemos de novo nesse espaço. Justamente por isso, quando a gente fala das lições que a cultura pop nos mostra para a política, não é apenas em termos, digamos, da representação, mas também em termos da atitude, em termos do comportamento. Representação no sentido de representar a política. Então, por exemplo, em Star Wars, terceiro filme, A Vingança do Sith, tem um momento em que o Palpatine vira imperador, né, e todo mundo que assistiu vai lembrar. E aí a princesa Amidala olha e fala: então é assim que as democracias morrem, sob aplausos. Opa, não é uma frase, é entretenimento? É um produto? George Lucas lucrou. Beleza? Beleza. Mas olha, ao mesmo tempo, ela está falando uma frase muito interessante. Então é assim que a democracia morre, sob aplausos. Aí se você ligar um fiozinho com algumas questões da política do século XX, do século XXI, você fala, poxa vida, essa frase é bem mais potente. E eu estou pegando um exemplo, tipo, quase aleatório. Se você for pensar, por exemplo, por que lutam os Vingadores, por que lutam vários dos heróis, você vai notar que existe uma série de questões que estão ligadas não só a valores hegemônicos, mas também, em alguns casos, a valores de afirmação e resistência. E mesmo quando a representação não é assim, as apropriações podem ser assim. As maneiras como nós utilizamos a cultura pop ou as culturas do entretenimento para trabalhar com temáticas que não são caras, para trabalhar com temáticas que dizem respeito às nossas identidades e aos nossos valores. Então, quando você sai na rua com a camiseta de um herói, quando você sai na rua com a camiseta da tua banda favorita, você também está demarcando um espaço. Não só um espaço político de afirmação, mas também um espaço identitário em relação a outras formas de cultura e outras formas de consumo. No ambiente da cultura pop, o consumo, ele existe e ele é importante. O Yoda que eu mostrei lá, ele custou um dinheiro. O Sonic Screwdriver aqui,
Isso é uma caneta. O Sonic Screwdriver aqui custou algum dinheiro. Aquele Dalek que está sozinho ali no fundo, tá vendo aqui? Isso é um Dalek. Também custou algum dinheiro. Mas, quando a gente fala de engajamento, a gente está falando desse engajamento econômico, lembrando que esse engajamento ele não é só econômico. Ele também é um engajamento que pode ser político. Na cultura pop, o engajamento, ele também é o engajamento do consumo, pode ser um engajamento identitário. Pode ser um engajamento político, mas também identitário em termos dos valores que você tem, em termos dos objetivos que você tem, em termos das maneiras e das formas de resistência que você tem para se encontrar e se transformar aquilo que você está vendo. Por isso que a mensagem, o que a gente chamaria de uma mensagem política, ela está muito ligada a esses usos que a gente tem, a essas maneiras que a gente tem de compreender a cultura pop. Até porque ela nos dá um engajamento de grupo muito, muito forte. A cultura pop e o entretenimento é uma das maneiras fundamentais da gente criar vínculo com os outros, da gente criar um sentido de proximidade com esse outro e, portanto, também, se eu falo de proximidade, eu estou falando de um sentido de ação coletiva. Por isso que a cultura pop, ela também mobiliza. Não vamos esquecer, por exemplo, só de passagem, o quanto a música pop, o rock, mas também a MPB, foram determinantes em termos de ações de resistência política, não só no Brasil, em vários países. A gente não pode esquecer o quanto o rock foi rebelde e o quanto ele é rebelde e o quanto essa rebeldia serviu também de afirmação identitária. Mas a gente também não pode esquecer de gêneros musicais que foram gêneros musicais de resistência da identidade de grupos, de afirmação da identidade de pessoas, de grupos, de coletivos. E olha que eu não estou nem dando muitos exemplos, porque eles poderiam se multiplicar. A cultura pop, portanto, ela está muito ligada às vivências que nós temos, mas não só a nossa identidade, também está ligada às nossas projeções. Não só aquilo que somos, mas também aquilo que queremos ser, aquilo que imaginamos ser. A cultura pop, ela mexe com o nosso imaginário, mexe com as nossas emoções e com os nossos afetos. Não é coincidência que a política sempre está de olho na cultura pop, porque política também mexe com a nossa identidade, com as nossas emoções e os nossos afetos. E assim como a política ela vai procurar um vínculo conosco, a cultura pop ela nos engaja e nós nos engajamos com ela com muita força. Eu diria, de brincadeira, que o sonho, talvez, de qualquer político em campanha eleitoral fosse ter um grupo de fãs tão grande quanto os fandoms da internet. Em alguns casos, há pesquisas que mostram até comportamentos similares em alguns aspectos, mas não é disso exatamente que eu estou falando. Mas você já imaginou se a gente tivesse, em alguns aspectos, pela política, o mesmo engajamento que a gente tem pelo show da nossa cantora favorita? Se a gente tivesse, por uma questão da política estrita, da política bem estrito senso mesmo, o mesmo engajamento que a gente tem para votar num reality show? Há uma pesquisadora, eu estou evitando citar muitos nomes aqui, mas, enfim, só para deixar a coisa um pouquinho mais descontraída, mas algumas são inevitáveis, até para dar os devidos créditos. Há uma pesquisadora holandesa chamada professora Lisbeth van Zoenen, que ela tem um livro muito interessante, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, chamado Entertaining the Citizen, Entretendo o Cidadão, aonde ela se pergunta por que nós nos engajamos tanto para votar numa final de reality show e nem sempre nos engajamos com a mesma força na hora da eleição. Da mesma maneira, um outro pesquisador de quem eu tive a honra com quem eu tive a honra de trabalhar muitos anos atrás, o professor John Street, também num livro que ainda não foi traduzido, chamado Rebel Rock, ele vai mostrar como que o rock foi um instrumento de afirmação política e identitária de muitos grupos que muitas vezes não tinham uma mensagem política, mas que o simples fato de adotarem um determinado estilo fazia com que eles fossem vistos como uma forma de rebeldia ou uma forma de ação política. E eu estou
tentando controlar o tempo aqui, deu 40, até aqui eu estou com 45 minutos. Não sei se eu estourei muito, mas já estou indo para o final de qualquer maneira. E só para fechar, quando a gente fala desse engajamento, é também no sentido de pensar que pop, entretenimento, são categorias, como toda categoria humana, são categorias que, criadas ao longo da história, elas também podem mudar. Vamos lembrar que alguns produtos culturais que no passado eram chamados de clássicos, atualmente eles não são tão clássicos, são pop. Outros que eram populares se tornam eruditos ou clássicos. Vamos lembrar o seguinte: até agora nós falamos de cultura pop como se fosse uma categoria fechada. Esse gesto aqui parece que eu estou chamando o VAR para ver, né? Como se fossem categorias fechadas. Mas, na verdade, cultura pop, entretenimento, são categorias muito fluidas. Elas são, para usar um termo de Mikhail Bakhtin, parte de uma grande polifonia cultural, aonde você tem trânsitos de ideias entre elas. Vamos lembrar que escritores consagrados publicavam em folhetins, que eram para consumo de massa. Vamos lembrar que alguns dos principais ensaístas brasileiros brasileiros internacionais, escreviam em jornais. Vamos lembrar que alguns dos clássicos da literatura que a gente lê hoje em dia e fala, uau, clássico da literatura, nasceram como obras tremendamente populares. Estou dizendo isso para a gente também desmontar a ideia de digamos, de que existe uma divisão muito estanque entre cultura pop, ou entretenimento, cultura clássica, cultura popular. Existe um trânsito muito maior, talvez, do que a gente imagina. E essas barreiras, muitas vezes, são um elemento de distinção. Pierre Bourdieu, sociólogo francês que esteve interessado, entre outras milhares de coisas, na sociologia do gosto e da cultura, ele nos lembra que uma das razões da crítica ao entretenimento pode estar ligada também a questões de distinção. O que é essa distinção? Resumindo num tweet, um livro de 300 páginas. Basicamente, a distinção pode ser entendida como o efeito de diferenciação que existe entre classes, e hoje a gente poderia acrescentar entre grupos, a partir do consumo cultural. Então, consumir alguma coisa mais rara e mais difícil tende a ser visto como mais nobre do que consumir alguma coisa fácil. E, portanto, o capital simbólico do consumo de algo mais raro, mais difícil, reservado a poucos, tende a ser mais alto do que o capital cultural relacionado ao consumo de alguma coisa, digamos, mais pop. Então, quando a gente fala de consumir cultura pop, de curtir cultura pop, de gostar, de ficar maratonando série, de ficar ouvindo música, de ficar jogando, de ficar lendo quadrinho, todo ano, a gente sabe que isso, socialmente, muitas vezes é posicionado e nos posiciona em estratos mais baixos de determinadas classificações. Por quê? Na lógica do consumo cultural, o produto consumido posiciona o consumidor. O produto consumido classifica o consumidor. Daí esse efeito de distinção. Não é à toa que, às vezes, até em alguns âmbitos, quando você estuda cultura pop, às vezes você recebe certos olhares de questionamento. Mas você estuda exatamente o quê? Eu estou estudando quadrinhos. Claro que existe hoje muito mais compreensão do que em outros momentos. Mas de vez em quando a gente ainda recebe esses olhares. Mas você vai passar o quê na tua aula? Você vai passar um trecho de quê? Mas por que você vai tematizar isso? E aí, às vezes, a gente tem que explicar, não, porque todo mundo assiste, porque é legal, porque é bacana, porque rende bilhões de dólares mundo afora, porque tá... e essa necessidade que às vezes existe de justificativa mostra um pouquinho desse efeito de distinção. E para finalizar, na complexidade, na multiplicidade do ser humano, estudar cultura pop não significa de maneira nenhuma perder de vista as suas questões políticas, no sentido estrito, as suas questões comerciais, as suas questões, para usar uma palavra bem antiga, ideológicas, que estão lá e que a gente precisa
e podemos, como pesquisadoras e pesquisadores, olhar de frente. Olhar de frente significa ver essas questões, questioná-las, desnaturalizá-las, perguntar até que ponto eu vejo ou deixo de ver também, de acordo com um passo determinado que eu estou. Mas também significa lembrar que isso, como parte da nossa identidade, é um ponto fundamental para a gente definir quem nós somos, para criar vínculos de grupo, para lembrar que você não está sozinha, para buscar alternativas, para lembrar que você não é o único que gosta de alguma coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como eu falei, eu estou com 42 anos. Quando eu era jovem, moleque, criança e tal, nerd era xingamento. Agora, não é. Tá? Você gostar de uma série de coisas era considerado esquisito. Agora não é mais. Entre outras coisas, porque não só eu, zilhões de nerds mundo afora encontraram-se finalmente e descobriram que, na verdade, aquele gosto que talvez fosse chamado de esquisito, era esquisito em relação a outro. E, portanto, juntos você pode constituir uma identidade e descobrir que não, você não é estranho, seu gosto não é esquisito, você não é o único que assistia aquele seriado. E quando você se junta com os outros, quando você está em comunidade, você percebe duas coisas fundamentais. Primeiro, que você não é estranha. Segundo, que essa comunidade pode se tornar um ponto fundamental para definir a sua própria identidade. E definir a identidade é um dos pontos fundamentais para toda e qualquer ação política, até mesmo no sentido de reivindicar as questões que são caras, os valores que são importantes e as situações que fazem parte do que se entende pela política de cada grupo e, claro, de cada pessoa. A partir daí, para a transformação, é só querer. Larissa, e todas e todos do Coach de Cultura, eu não podia estar mais feliz agradecendo aqui, eu não sei se eu extrapolei meu tempo, provavelmente, desculpa. Tá? Infelizmente não dá para voltar no tempo, até porque nesse exato momento é noite de quinta-feira e tarde de segunda, então mil desculpas, tá? Mas queria agradecer de verdade a cada uma e cada um de vocês pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, de falar de um assunto que me é tão caro. Tá? É evidente que a gente não fala de assuntos acadêmicos que nos apaixonam sem paixão. Uma das coisas que nos move dentro da academia é a paixão pelos nossos objetos de pesquisa. Então, é evidente que eu não daria para falar de cultura pop sem paixão, sem gostos, mas também com um profundo desejo de aprender. E é com esse desejo de aprender que eu gostaria muito de ouvir todas e todos vocês, os comentários, as críticas, as ideias, porque é no diálogo que o conhecimento acontece, e é por esse diálogo que eu queria agradecer muito a cada uma e cada um de vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos essa aula, né? Eu acho que bastante inspiradora, tanto para quem pesquisa, como para quem quer pesquisar e para quem consome, né? Porque acho que vieram aí várias reflexões bastante importantes para a gente pensar. E agora, então, para a gente discutir, a gente está colocando aqui no link da descrição a live que vai acontecer agora com o Luiz, onde a gente vai poder debater um pouquinho mais essas questões que ele trouxe, vai poder fazer perguntas para ele, comentários. Enfim, vamos continuar esse diálogo que a gente começou aqui no próximo vídeo. Então, vai, acessa lá, já se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, e a gente te espera para continuar essa conversa. Até mais!